Deixa eu abrir aqui o nosso PowerPoint, só um minutinho. Não está abrindo. Abriu. Vamos lá. Proposta, vocês que estão chegando ao 4º ano, olha que especial, gente. Vocês já estão no 4º ano. Imaginem que 5 anos depois de se formarem, vocês, psicólogos e psicólogas que atuam em diferentes áreas, realizam reuniões semanais em grupo para discutirem sobre as experiências profissionais que estão vivendo e refletirem conjuntamente sobre as situações do cotidiano de trabalho, os desafios e as possibilidades. Vamos imaginar que uma de vocês trabalha como psicóloga organizacional em uma empresa. Outra pessoa trabalha como psicólogo hospitalar. Outra pessoa como psicóloga escolar, num colégio de ensino médio. Outra como psicóloga clínica e outra como a psicóloga responsável pelos atendimentos grupais num centro de atenção psicossocial. E tem mais uma que desenvolve grupos de orientação profissional. Será que vocês já se enxergaram aí em uma dessas áreas? E aí vocês vão pensar assim, nossa, Marcela, mas o que sexualidade tem a ver com essas áreas? O que sexualidade tem a ver com organizacional? O que sexualidade tem a ver com orientação profissional? Então eu vou trazer aqui algumas situações, desculpa, gente. Engasguei. Vou trazer algumas situações para a gente pensar. A pergunta é, como que vocês imaginam que as questões sobre sexualidade e gênero estão presentes nessas áreas? Como será? Numa empresa, num hospital, numa escola? Vamos para o exemplo 1. Na semana passada, em uma reunião do hospital, eu, a fisioterapeuta, o fonoaudiólogo e o clínico geral, discutimos o caso de uma paciente criança de 5 anos, que vinha demonstrando bastante resistência para ser examinada, reagindo de forma agitada e ou agressiva quando alguém se aproximava e ou dizia que precisava tocá-la para realizar os procedimentos. A fisioterapeuta perguntou por que ela preferia não ser tocada. Ela disse que não podia contar, porque algo muito ruim poderia acontecer com ela ou com a sua família. Solicitaram, então, que eu atenda a criança, que ainda não conheço, para investigar sobre a possibilidade de que ela esteja sofrendo violência sexual. Que recomendações vocês me dão para o atendimento dessa criança? Lembrando, gente, que essa atividade não é para vocês se sentirem preparados para responder agora. A ideia é a gente imaginar essas situações para no fim da nossa matéria a gente voltar e avaliar se vocês se sentem preparados para lidar com elas, porque esse é o objetivo da nossa matéria, que vocês possam se sentir preparados para lidar com essas situações. Exemplo 2. Atuo em uma instituição voltada ao atendimento de pessoas que encontram-se em situações de vulnerabilidade social. Percebi que uma das mulheres que frequenta a instituição está sempre machucada, com marcas pelo corpo. Pedi para conversar com ela, garantindo que tudo o que falássemos seria confidencial. Busquei investigar se ela estava sofrendo alguma forma de violência, esclarecendo sobre os seus direitos e sobre algumas formas de acesso a eles. Mas ela repetiu que os machucados eram resultados de acidentes domésticos.
como quedas e queimaduras. Quando comentei sobre a minha preocupação em uma reunião com a equipe, eu me incomodei muito com um comentário de um dos funcionários, que disse: esse tipo de mulher gosta de apanhar. Propus que na semana seguinte faria uma apresentação sobre os fatores psicológicos que podem estar envolvidos em situações de violência doméstica. O que vocês recomendam? O que é importante abordar? Lembrando que a ideia é que a gente chegue ao final da matéria e vocês falem assim para mim: Marcela, eu me sinto preparado para lidar com situações desafiantes assim. Exemplo 3. No colégio onde trabalho, 2 alunos do último ano namoravam até o mês passado. Depois que terminaram, o aluno postou fotos da ex-namorada nua em um grupo da escola, em uma rede social. A repercussão foi grande. Os alunos e alunas falam disso o tempo inteiro. Os professores e professoras e os funcionários e funcionárias estão muito preocupados com a reputação da escola, condenando a aluna por ter tirado fotos nuas. A mãe da adolescente veio me procurar para dizer que está muito frustrada com a filha, que não foi assim que a educou, que ela e o marido estão pensando em mudar de cidade porque estão sofrendo muito com todos os comentários e julgamentos. O que vocês sugerem? O que eu posso fazer? Então, pensando nessa questão no contexto da escola. Exemplo 4. Nessa semana, eu atendi uma paciente nova. Ela tem 22 anos e é estudante universitária. Demonstrou um sofrimento muito grande. Desde os 12 anos, percebeu que se sente atraída por meninas. Fez todos os esforços que conseguiu para não pensar sobre essa atração, com muito medo de ser lésbica. Agora está muito angustiada, porque está apaixonada por uma colega de sala. Pensa nela com muita frequência e elas são amigas, se dão muito bem. A paciente afirmou com firmeza que nunca se relacionaria com uma mulher, porque isso vai contra suas convicções religiosas. Relatou que sonha em casar-se e ter filhos. Contou chorando que sente nojo, repulsa, ódio de si mesma por nutrir tal atração pela amiga. Pediu, implorou que eu a ajudasse a esquecê-la e a não desejar mais nenhuma mulher. Insistiu que, se eu não pudesse ajudá-la, ela não continuaria a vir nas sessões, procuraria outro tratamento. Disse, inclusive, que pesquisou na internet sobre uma clínica de reabilitação para homossexuais. Como esclareço para ela sobre o processo terapêutico sem que ela se sinta frustrada e acabe buscando essa clínica? Então, mais uma vez, diante desse desafio, né, como que vocês se sentem, se vocês se sentem preparados e como que vocês acreditam que a matéria pode ajudar para vocês se sentirem mais preparados para lidar com situações assim. Exemplo 5. Atendo semanalmente um grupo de pessoas com um diagnóstico de depressão. No encontro passado, uma das participantes, bastante envergonhada e tentando controlar o choro, contou que se sente muito frustrada por nunca ter se relacionado amorosamente com alguém. Ela tem 33 anos, disse que é virgem e atribuiu as dificuldades em encontrar um parceiro amoroso ou sexual à aparência, descrevendo-se como feia e gorda. Os demais participantes ouviram com atenção
e outros falaram sobre dificuldades no campo dos relacionamentos e sobre o desejo de encontrar um parceiro ou parceira. Considero muito importante abordar essa questão com eles no próximo encontro. Vocês têm sugestões? E aí, né, imaginando que ano que vem vocês começam os estágios profissionais, podem desenvolver grupos em diferentes instituições, fazer atividades com esses grupos. Como que vocês acreditam que os temas sexualidade e gênero podem estar presentes? Como que vocês imaginam que é importante para ter preparo? Exemplo 6. Realiza um grupo semanal de orientação profissional com adolescentes. Na semana passada, houve uma situação conflituosa. Cada participante fez um desenho de algo que imagina fazendo no futuro. E quando uma das participantes desenhou que se imaginava trabalhando como engenheira e um dos participantes desenhou que gostaria de ser psicólogo, os demais participantes resistiram, dizendo que engenheiros precisam ser homens, porque homens têm mais facilidade com raciocínio lógico, para fazer cálculos e resolver questões práticas, enquanto psicólogas precisam ser mulheres, porque mulheres são mais sensíveis e compreensivas. Decidi, então, abordar no próximo encontro sobre as influências dos padrões de gênero nas representações sobre as profissões. Como vocês sugerem que eu conduza a discussão? Essa é mais uma área que é possível trabalhar, área de orientação profissional. E aí, como vocês se sentem pensando em atuar com as questões sobre sexualidade e gênero nesses contextos? Exemplo 7. Realizamos um processo seletivo na empresa em que trabalho, para uma vaga relacionada a sistemas de informação. A candidata que obteve a melhor colocação tem um ótimo currículo, com graduação, mestrado e diferentes cursos de especialização na área, além de experiência profissional em 2 outras empresas. Na entrevista, ela contou que é uma mulher transexual e que nos 2 últimos empregos, seu documento ainda estava com o nome de batismo, mas que recentemente havia conseguido a mudança do documento. Não tenho dúvidas de que ela é muito preparada para o cargo, mas os gestores da equipe estão muito resistentes ao fato de ser uma mulher transexual, com falas bastante preconceituosas que demonstram que eles não conhecem nada sobre os direitos das pessoas trans. Vocês podem me ajudar a planejar como conversar com eles? Lembrando que a ideia dessa atividade de hoje não é vocês responderem, é vocês contarem se vocês se sentem preparados para essas situações e como que vocês acreditam que a nossa matéria pode contribuir. Então, estão aqui as questões. O que vem ao seu pensamento quando eu leio essa situação? O que você considera que é importante para ter preparo para lidar com essa situação? Como a matéria de psicologia, sexualidade e gênero pode contribuir para o preparo para lidar com essa situação? Então, a ideia é a gente pensar como que a nossa matéria pode contribuir. Aqui, nós temos, eu coloquei como está organizado lá no AVA, a nossa matéria, ok? E aí vocês vão ver que a gente tem uma leitura principal que chama Gênero, Sexualidade e Educação. Aqui estão os nossos temas, como é que a gente vai trabalhar? Para cada tema, eu coloquei uma leitura recomendada. Nós temos essa leitura principal e para cada aula uma leitura recomendada. Hoje é a apresentação da matéria. Na próxima aula, eu vou falar sobre o que é a sexualidade. No dia 26, como aprendemos sobre sexualidade ao longo da vida. 5 de março,
nós vamos falar sobre o que é gênero. Dia 8 de março tem um evento do estágio de sexualidade e gênero para a gente discutir também. E essas são as nossas leituras principais, né? Gênero, Sexualidade e Educação, da Guacira Lopes Louro. Este livro tem um capítulo que chama O Corpo e a Sexualidade, que a gente vai usar também na nossa matéria. Okay? São 2 materiais. Se vocês se interessarem pela área, tem textos bem ricos para compreender a perspectiva do que é sexualidade, o que é gênero. No dia 12 de março, nós vamos falar sobre a repressão sexual. E, em seguida, sexualidade e infância, sexualidade e adolescência. Lembrando que cada aula tem uma leitura recomendada. No dia 2 de abril, a gente vai falar o que é a educação sexual. E no dia 9, um plantão de dúvidas para a finalização do bimestre, naquele formato que vocês já estão acostumados, né? É o dia que vocês vão entregar os exercícios, quem não tiver entregue ainda, e aí a gente faz um plantão para eu poder ajudar. Essas são algumas das leituras que eu recomendo, né? A Marilena Chauí fala sobre a repressão sexual. Esse livro maravilhoso sobre sexualidade e infância foi escrito pela Ana Cláudia Bortolozzi, que foi a minha orientadora de mestrado e de doutorado. E esse livro, que foi organizado por ela, tem 2 capítulos nossos que eu escrevi com ela, e a gente fala sobre a educação sexual com adolescentes e para adolescentes, os aspectos teóricos e práticos. Todos esses materiais estão lá no AVA, tá, gente? Se alguém tiver interesse em olhar algum antes, porque é um assunto que gosta mais. Aí, no nosso segundo bimestre, a gente chega na questão das múltiplas expressões. Existem múltiplas expressões da sexualidade, múltiplas expressões do gênero. No dia 23, o que são as identidades de gênero. No dia 30, o que são as orientações sexuais. No dia 7, direitos sexuais e reprodutivos. Para chegar, aqui estão os materiais que eu recomendo bastante. Esse fala sobre diversidade sexual na educação. Esse sobre a psicologia e a diversidade sexual. Um livro da Berenice Bento sobre o que é a transexualidade. E um livro de uma psicanalista mexicana sobre a experiência homossexual. São os livros de leitura recomendada. Nenhuma dessas leituras é obrigatória, são leituras sugeridas. E o livro principal da matéria, quem quiser escolher um para ler esse livro e ir estudando, é aquele que eu apresentei logo no início, que chama Gênero, Sexualidade e Educação. No dia 14, nós vamos falar das primeiras experiências afetivas e sexuais, lá em maio. No dia 21 de maio, sobre os relacionamentos afetivos e sexuais. No dia 28 de maio, sobre o prazer sexual. No dia 4 de junho e 11 de junho, né? Vão ser 2 dias, porque tem bastante conteúdo para falar da prevenção e enfrentamento às diferentes formas de violência. E no dia 18 de junho é o dia que a gente vai voltar nessas situações que a gente leu hoje, para pensar psicologia, sexualidade e gênero, possibilidades de atuação. No dia 25, um plantão de dúvidas para a finalização do bimestre. Ok? É assim que eu organizei a matéria. Se vocês tiverem sugestões, quiserem que eu acrescente algo, que eu me foque mais em algo. Eu trouxe aqui, este é o meu livro que eu escrevi, né? Que é um prazer tê-lo na nossa matéria, porque eu tenho 2 capítulos que são sobre a sexualidade, os relacionamentos, principalmente na adolescência. Essa é a referência para a gente falar sobre violência, é um material de referências técnicas do nosso conselho, e este é um livro também organizado pelo nosso grupo de pesquisa, meu com a Ana Cláudia Bortolozzi, em que a gente dá exemplos de atuações em sexualidade. No plano, quem preferir, olha, tá separadinho
os temas, os conteúdos e as leituras, que é parecido com o que eu coloquei no AVA, mas no AVA eu separo por aula, né? E aqui no plano eu separo por tema. A gente vai falar de sexualidade e educação sexual, aprendizado sobre sexualidade e gênero ao longo do desenvolvimento, pensando na infância e na adolescência, nas múltiplas expressões, nos relacionamentos afetivos e sexuais, prevenção e enfrentamento à violência sexual e de gênero, saúde sexual e reprodutiva e a educação sexual, possibilidades de atuação. Em relação à avaliação, aí quero conversar com vocês que eu tenho uma proposta, né, de fazer de uma forma parecida, né? Vocês são uma turma que eu me considero muito próxima, porque a gente teve 2 matérias no primeiro semestre, 2 matérias no segundo semestre, então eu tive bastante oportunidade de escutar vocês sobre esse formato online, sobre os desafios. E eu sinto, e também tive esse retorno de muitos de vocês, que os exercícios semanais, eles ajudam, né, a ter um registro, de acompanhar as aulas, os conteúdos das aulas. Eu leio o exercício semanal, dou um retorno. Isso vai ajudando, né, a acompanhar mesmo esse formato em que a gente não se encontra presencialmente. Eu pensei em fazer uma pequena alteração para incentivar a participação no Meet, né, para mais gente se desejar, entrar, comentar, tirar dúvida. Então, eu pensei assim, nos nossos exercícios semanais valerem 2 pontos, antes eles valiam 2,5. Valiam 2 pontos, e se vocês entrarem no Meet às 7 para comentar sobre a aula e o exercício, né, pensando que é às 7 da noite, a gente vai comentar da sexta anterior. Né? Não vai ser da sexta atual, mas da sexta anterior. Aí a gente soma meio ponto. Porque aí acaba sendo uma oportunidade da gente conversar do conteúdo, conversar do exercício, caso vocês concordem, tá bom? Fazer esse formato, manter os exercícios semanais. São mais ou menos 6 aulas no primeiro bimestre e 6 aulas no segundo. Ou seja, vocês não precisam, da mesma forma que no ano passado, fazer todos os exercícios propostos. Mesmo que vocês só façam exercícios escritos sem participar do Meet, vocês não vão precisar fazer todos. Então, é aquele esquema que vocês já conhecem, de vocês meio que se organizarem para montar a nota de vocês. Né? Vocês precisam de 5 exercícios semanais ou 4 exercícios semanais com participação no Meet. Então, a gente pode ir fazendo essa combinação, valendo, então, 2,5 por semana. Eu sei que a gente se acostumou bem por e-mail, mas eu queria tentar o envio dos exercícios pelo AVA, porque fica mais fácil de eu ter todos vocês lá e poder dar o retorno naquela caixinha que fica do lado de onde vocês anexam. Então, se vocês desejarem manter por e-mail, também é algo que a gente pode conversar. Mas pelo AVA, eu acredito que facilita. Né? Agora que aconteceu, a gente teve meio que um trauma com o AVA no semestre passado, né? Que alguns conteúdos se perderam. Mas como a gente vai fazendo semanalmente, eu acredito que pode ajudar a organizar. Então, essa é a minha proposta. Né? Mostrei para vocês os conteúdos, essa proposta de avaliação, e agora eu quero saber as sugestões de vocês, o que vocês acham, o que vocês esperam dessa matéria, tem algo que vocês queiram me perguntar? Quero ouvir vocês agora. Deixa eu ver. Espera que vocês escreveram coisas. Vamos ver. A Luciane falou que máximo, não me lembro exatamente quando, acho que foi antes de eu começar a apresentação.
Aí a Luciane falou, uau, que é lindo. A Sara falou, amo exercício semanal. Eu também amo. O Rua falou, é ótimo mesmo. A Sara falou, por mim pode ser pelo AVA. O Heron só consigo acessar o AVA através do site. O aplicativo não estou conseguindo entrar. O Matheus, por mim, tudo bem. A Cauane, eu estou preparada para essa aula. Por mim, ótimo, como a prof decidir. Sem dúvidas, para mim tá ótimo também. Tudo bem, por mim, ótimo. Como vocês são reforçadores. Heron, se você não conseguir pelo site, a gente combina pelo e-mail, tá? Mas se conseguir pelo site, me ajuda a organizar. E aí, quero ouvir vocês. O que vocês acharam da matéria? O que vocês estão esperando? O que vocês acharam do que eu apresentei até o momento? Fiquei falando. Agora é vocês. Eu posso falar de novo? Pode, Lu. É assim, eu me identifiquei muito com essa matéria e vi a minha infantilidade. Tanto é que eu estava aqui com meu filho e a professora estava explanando, ele estava ouvindo, e ele é um moço. E aí, assim, super natural. E eu, né? Aí eu comecei a ver, assim, o quanto isso vai me ajudar. Quanto essa disciplina, e ainda mais com todas as abrangências, né? Porque até um pouco tempo atrás, eu me recusava a dizer qualquer coisa. Eu não era tão besteirenta, né? Agora as pessoas que estão me conhecendo na sala, sabe? Os meus gifs no grupo, o que eu faço, assim. Mas até um tempo atrás eu não tinha isso. Então parece que eu estou crescendo e aí essa matéria vai me ajudar muito. Estou muito feliz. Fico contente, Lu. E essa impressão que você teve é uma matéria que mexe necessariamente com as nossas vidas, assim. Né? E eu falo isso, assim, como professora dessa matéria já há alguns anos. E eu dou aquele conteúdo e, de alguma forma, me faz pensar durante a semana naquele conteúdo que eu estou dando. Me faz pensar em coisas que eu estou vivendo, em coisas que pessoas próximas estão vivendo. Então, aquela ideia de neutralidade, né, de que uma coisa é o que você estuda, outra é o que você vive, essa é uma matéria que não dá para separar. É importante que a gente perceba o que mexe, até porque, às vezes, algo que mexe acaba atrapalhando para a gente entender, para a gente aprender, porque vem os bloqueios, as resistências. Mas, assim, é algo que a gente pode conversar, por isso que eu queria incentivar também a participação de vocês no Meet, porque falar sobre o que está mexendo ajuda a elaborar, ajuda a abrir essas resistências, né? Então, e como é sexta-feira, antes a gente fazia às 9 da noite, mas eu acho que de sexta-feira funciona melhor no começo. Com vocês também a gente já experimentou nos dois formatos, né? Mas de eu ter essa oportunidade semanal mesmo de ouvir vocês, como que está sendo para vocês esses conteúdos, se está mexendo com vocês e assim por diante. Uhum. Ainda mais no colégio, isso vai me ajudar muito. É um tema muito presente, né? Nas aulas. Muito, muito. Deixa eu ver aqui, alguém mais. Vou ler o chat, se alguém mais quiser falar. Deixa eu contar uma novidade. Uma Diga. aluna minha do IECA iniciou o curso de psicologia no IME. Estou dando aula hoje com o Lucas. Passou uma mensagem para mim. Eu estou radiante. Eu falei assim, meu Deus, que delícia! Ai, que emoção! E ela quis na hora falar comigo, assim, sabe? É tão gostoso isso. Então, gente. Amei. Hã? Muito Amei. bom. Simone, você ia falar alguma coisa? Eu vi que você abriu o microfone.
Oi, Pro, vou sim. Então, para mim, a matéria, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. É muito complicada, por uma questão de crença, né? Então, para mim, vai ser um desafio imenso, porque eu tenho muita, mas muita dificuldade mesmo em ter essa compreensão. Vários casos que você citou do Explac, né, que a gente vai ver no final da matéria, eu não seria capaz de atender e talvez depois de formada também não vou ser capaz, pelo menos eu acho que eu não vou ser capaz de atender. Por questão de um monte de bloqueio, por questão de crença, porque é muito complicado, né? Eu tenho 34 anos, mas assim, eu tenho a minha crença desde os 5. Então, assim, para desconstruir isso é muito complicado. Então, acho que é a matéria que eu mais vou ter problema. Aí você vai ter que me ajudar e me explicar muitas e muitas e muitas vezes. Sim, sim, Simone. E que bom que você está. É um passo muito importante você falar, você reconhecer o quanto, né, existe toda a sua história, a sua formação. Você vai perceber que esse é um movimento que a gente vai fazer na matéria. Pensar na nossa história, na nossa formação, como que cada um de nós aprendeu sobre sexualidade. Nos exercícios escritos, eu vou pedir para que vocês contem, né, à medida que vocês se sintam à vontade. A gente pode conversar sim, pode contar comigo. Como você falou, né, vão ter limites que talvez você se sinta preparada para lidar, mas pode ser também que no futuro você fale, não, esse ainda é meu limite como profissional e não tem problema ter limites, né? Mas é importante a gente saber o que é do campo do pessoal e como que é a nossa posição atuando profissionalmente, né? Mas conta comigo, vamos conversando sim. A cada aula a gente vai acompanhando. Eu lembro uma vez que, sabe quando eu faço a avaliação da matéria no final e vocês contam como que é a matéria para vocês? Que eu recebi vários, assim, era escrito dizendo, e era anônimo, dizendo, foi a matéria mais difícil do curso, foi a matéria mais difícil do curso. Aí eu fui e sentei com o pessoal e falei assim, gente, por que vocês disseram que foi a matéria mais difícil do curso? Será que eu peguei pesado? Foi a didática? Não, Marcela, não tem a ver com o conteúdo, tem a ver com quanto mexe com a gente. E aí, porque eu falo, gente, eu dou fenomenologia, eu dou psicopatologia, eu acho muito mais difícil, né? Mas o que eles quiseram dizer é assim, não, é difícil nesse sentido mesmo de mexer que você trouxe, Simone. Muito Acho que a importante. compreensão é muito difícil, né? Eu acho assim, a gente respeita a opinião do próximo, né? Mas assim, compreender aí já é uma outra coisa, né? Muito diferente. É um processo que leva tempo, que é trabalhoso, e é também uma construção da sua identidade profissional. Né? Você saber olhar o seu processo de formação pessoal, suas experiências pessoais e passar a se ver eu atuando profissionalmente como psicóloga, como que eu vou lidar com essas questões, que preparo que eu preciso ter para lidar com elas, inclusive para caso seja a situação de dizer que eu não vou lidar, né? Então, acredito que vão ser aprendizados bem importantes, Simone. Vou ler aqui o chat, gente. Estamos, matéria mais esperada para estudar. O Heron falou, tá bom, estamos preparadas. Gabi, a Cauane disse, sim, amiga. Matheus, será um processo de desconstruir e construir novamente, sim. Juan, a matéria dada por você é sempre perfeita, como de costume. Ai, como você me mima, Juan. Saiu toda mimada. O Heron, vou ter que sair, vai ter mais conteúdo na aula de hoje. Não, agora é para a gente conversar mesmo do formato da matéria, eu ouvi vocês. Eu comecei a pensar em como eu fui conhecendo a sexualidade na infância e na adolescência, como foi um tabu para mim. Nós vamos falar sobre isso, tanto sobre a educação sexual ao longo da vida, nós vamos ter uma aula sobre infância, uma aula sobre adolescência. É bem panorâmica essa matéria, a gente vai passando por vários momentos da nossa vida. A Sara, já quero ir para a última aula para ver se vou conseguir responder os exemplos.
A primeira aula já me deixou curiosa, com muita vontade de aprender. Ai, que linda. Eu sempre me interessei por essa temática, então é bem prazeroso aprender sobre. A Gabi disse, vamos nos construir juntos, Simone. Desconstruir, o Matheus disse. Olha só, como é bom a gente poder fazer a matéria juntos. A Sara, isso mesmo, vamos estar juntos. O Heron, boa noite a todos. E a Luciane, boa noite. Ótimo, gente. Eu disse que já era o exercício de hoje, mas eu também sei que eu falei, a gente já fez a atividade da imagem, então eu vou fazer assim, eu vou inserir na próxima aula essas situações, gravadinha também, para quem quiser ver com mais tempo, e fazer aquela pergunta final sobre se sentir preparado, o que vocês acham importante. Então, não fica como exercício de hoje, fica da próxima, para vocês respirarem, e aí na próxima a gente começa, tá bom? Por hoje, tem mais alguma coisa que vocês querem saber? Mais alguma coisa que vocês querem perguntar? Controlando a ansiedade. Não entendi. Eu estou controlando minha ansiedade. Para ter a matéria? Sabe assim, quando você vê o negócio, você já quer ver o final também? Foi igual, sabe? Aquela coisa assim, vai. Olha. Mas tem que ter o tempo. Nossa, mas vocês vão querer saber mais, essa sensação de querer saber mais, vai que vai, olha, vai até, vocês vão fazer estágio, vão se formar, vão continuar querendo saber mais. Eu tô tanto assim, porque eu tô tendo tantos empates assim, com colegas que estão sofrendo muito por causa dessa situação do Covid, que olha até, porque fica falando muito da questão religiosa, e eu sou da seguinte opinião. Existe, sim, a fé, a religião, acredito muito, mas nós temos que ter nossa postura diante da vida, né? A gente tem que se posicionar. E, diante disso, essa minha loucura por querer entender, acabei até encontrando esse livro aqui, ó, Evangelho, A Luz do Satanás. Não conheço. É do François Berthoud. Uhum. Aí, Pinê e a Denise Morano, passei para eles uma mensagem falando que eu precisava de alguma orientação. Professora, que delícia. Aí agora eu quero tudo. E eu não consigo. Mas é tão gostoso, porque as coisas vão se encaixando, né? Agora. Vem de encontro com tudo que eu estou vivendo, com tudo que para a formação do meu filho, o que eu estou fazendo na escola, né? Gente, é mágico. Quando a gente começa a caminhar, as coisas vão se agregando de uma certa forma. Ai, que é muito apaixonante. É muito gostoso. É muito feliz. E aí vai juntando, né, esse desejo de aprender com vamos pensar nas melhores formas de organização, né, de a gente conversar no início da aula, aí eu vou deixar os conteúdos gravadinhos, depois o exercício para dar um retorno. Eu sei que não é toda semana que dá para fazer, mas o quanto vocês puderem a cada semana, eu senti isso nos outros semestres, que isso ajuda do que deixar acumular, né? Ajuda inclusive na compreensão das aulas seguintes. Eu sei também que tem gente que prefere juntar os exercícios e fazer, mas o melhor é que a aula vocês possam ir acompanhando a cada semana, para a gente também ir conversando sobre os conteúdos. Absorve melhor, né? Sim.
absorve melhor. E esse formato online, às vezes, ele acaba sendo mais fácil ir deixando, ou então pegar uma matéria. Então, eu percebi isso, pelo menos no retorno de vocês, no que vocês escrevem, que se consegue deixar aquele horário daquela semana para sentar e ser aquele o tema, né, ajuda. E assim, eu encontrei muita dificuldade no sistema online. Agora que a gente tem que se adaptar, né? Mas como faz falta no teu Raulzinho lá do seu destaque, faz falta no balinha para as meninas, sabe? Querendo ou não, essa interação de querer ficar perto do Matheus, não poder, porque tem moças que não deixam chegar perto, sabe aquelas coisas assim de estar junto, parece que eu aprendo mais, sabe? Então, eu também, eu como professora, eu confesso que eu estou sentindo muita falta. Eu acho que eu estava, assim, adaptada no passado, pensando assim, nesse ano é necessário, vamos fazer. Tanana. Quando caiu minha ficha de que não ia ser até dezembro, porque a gente meio que vira a chavinha no calendário, né? Ah, ano que vem a gente volta, ano que vem a gente volta. Eu juro que E agora? Subindo de novo e comecei a ver a situação grave, ver a fase vermelha e ver. Aí eu falei assim, eu não estava preparada, gente. Eu que achei que eu estava conseguindo. Não estou, não. E saiu uma reportagem na CNN agora que eu senti. Eu acho que é fake isso, hein? Mas os cientistas estão dizendo que nós usamos esse negócio, pelo amor. Então, assim... Então, existe, né, a possibilidade, eu acho que algumas instituições estão estudando, da gente iniciar todo mundo de máscara, com distanciamento, faz um revezamento, vem um pouquinho cada semana. Sinceramente, ó, eu tive uma semana de planejamento lá na escola. Só os professores da escola. Não é, todos nós estamos cuidando, mas é inevitável. Para conversar, parece que usando a máscara a gente fica surdo, porque a gente não entende o que o outro fala. Aí a gente automaticamente vai chegando mais perto. Aí, quando você vê, você precisa tomar água. Quando você vê, você esqueceu de passar o álcool gel, mesmo você pegando. Sabe? É complicado. Não dá, não. E já tem 2 casos lá no colégio onde eu estou. Passado. Agora já aumentou, essa semana, aumentou o número de mortes, sabe? Eu acho que não vai rolar esse negócio, não. Vamos ficar vivo online, esperar nem que seja 10 anos, se assim for, mas a gente encontra. Não foi. Mas aquilo lá tem que ser feito, mas depois vocês dão uma olhada lá nisso, eu li aquilo, juro, minha espinha fica gelada. Eu falo, gente, eu não vou aguentar. Mas vamos conversando justamente para a gente poder aproveitar da melhor forma o formato que nós estamos. E a gente vai lidando com essa angústia do querer estar perto sem poder, mas é que nesse momento a prioridade é a segurança de todos nós. Né? Então, vamos ficar por aqui hoje. Um prazer rever vocês, um prazer estar nesse semestre. Logo a gente volta a se encontrar também para falar do estágio de triagem. Mas, por enquanto, por hoje é isso. Até semana que vem. Boa sexta, bom sábado. Eu ia falar bom carnaval, mas não sei se tá. Eu vou pegar o bloco aqui, vou na rua embaixo de chuva. Ai, que saco. Mas é isso aí. Um beijo. Beijo, gente. Boa noite, boa noite. Tchau, meus lindos. Ver vocês. Ai, que saudade desse seu. Muito feliz que abriu a câmera. Olha o sorriso. Você está parecendo um pombo, filho. Que tão assim, que isso? Nada! E o Matheus está de gordinho? Ai, que gatinho. Saudade, gente. Ai, que nervoso que dá. Não. Um beijo. Beijos.